Olá, gente. Aqui Luiz Espiga. Bem-vindos ao segundo dia, do nosso curso Introdução à Produção Musical. No primeiro dia, ontem, a gente falou sobre o que é música, a estrutura da música, notas musicais, como funciona a composição mais ou menos. Lembrando que é um assunto muito vasto e profundo. Então a ideia aqui não é que você se transforme num produtor musical com esse curso, e sim tenha uma introdução a essa área. Você que se interessa por trilha sonora, trabalha com dança, hip hop, fazer uma base original para você, fazer seus versos, ou mesmo se interessa e quer gravar uma música sua, compor, ou entender melhor como funciona essa profissão da produção musical. Então essa é uma introdução, onde eu vou te trazer um apanhado dos assuntos que fazem parte para que você tenha uma ideia. Então vamos lá. Nesse segundo dia, módulo 2 hoje, eu vou falar um pouco sobre a definição e a história do que é produção musical, da onde vem essa palavra. Produção remete à criação de um produto. Então, a música ela existe, é som, é a arte dos sons, lembra? Só que no decorrer da história, o que acontece? A música vai se tornando um produto. Então, exemplos, por exemplo, de produtos musicais. Na história a gente tem os cilindros, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre esse começo da gravação. Eram cilindros de cera onde eram gravadas as músicas e eram vendidos esses cilindros. Era como se fosse antes do disco, do vinil, antes de tudo isso. A primeira forma de gravação musical. Antes disso ainda você tinha as partituras, Na época que não tinha energia elétrica, o compositor escrevia a partitura e ele vendia essa partitura como um produto. Onde você tinha a partitura, você tinha uma pessoa na sua casa que sabia tocar um piano, por exemplo, sentava, põe a partitura e você tinha acesso àquela música. Então essa era uma forma de produto, a partitura, por exemplo. Olha só que interessante. Caixinhas de música. As caixinhas de música eram uma forma também de você materializar a música e poder dar de presente, por exemplo, uma música. E aí depois, com o tempo, CDs, DVDs, arquivos de MP3 na nossa época agora, Então hoje o produto musical ele nem invisível ele é invisível, ele é um produto digital, Então produção musical remete a esse lance de criar um produto de música, certo? Então acho que essa é uma visão bem legal para a gente iniciar essa definição, Além da produção musical, acho interessante a gente definir a palavra áudio. O que é o áudio? O som todo mundo sabe, o som é a coisa natural, tá vendo? Eu tô falando aqui, tá saindo som da minha voz. O que é o áudio? O áudio é o que está sendo gravado, é quando esse som que está saindo da minha boca, ele se transforma em energia elétrica, e aí ele é gravado. No caso aqui eu estou gravando na câmera e depois num software de áudio, a gente vai trabalhar com o áudio. O áudio, ou seja, o áudio é a gravação do som. Então essa palavra áudio, ela surge e ela passa a fazer sentido a partir da energia elétrica, quando surge a possibilidade da gravação elétrica. Aí surge o áudio, que é esse som que é transmitido por meio elétrico, eletrônico, certo? Bom, então falando um pouco sobre a história da produção musical, eu vou abordar aqui a partir do evento da eletricidade, que eu acho que é o mais interessante para chegar na onde nos interessa agora, que é no mundo digital, onde a gente vai procurar produzir uma base ou uma trilha sonora num software de áudio, Então vamos ilustrar aqui um pouco esse caminho na história, como que surge essa possibilidade tecnológica. Então a história começa em 1877, veja bem, faz tempo, hein? Thomas Alva Edison, grande inventor de um monte de invenções importantes da humanidade, é o cara que inventou o fonógrafo. Fonógrafo era aquele equipamento, lembra que eu falei do cilindro gravado? O fonógrafo ele usava essa mídia, o cilindro gravado, era um cilindro de cera, que eles perceberam que se pusesse a pessoa do outro lado em algo parecido com um microfone, cantando ou falando alguma coisa, uma agulha vibrava e gravava nesse cilindro de cera o que seria o áudio. E aí depois, quando você botava esse cilindro para rodar com a agulha ao contrário, ele voltava esse som originalmente gravado. Então fica aí
ideia muito louca, né? O cilindro de cera era a primeira mídia de áudio que a gente teve, né? Graças ao fonógrafo, que tem aí a ilustração ao lado, né? Depois, um pouco depois, 1899, vem o gramofone. O gramofone é uma grande revolução. O gramofone já era um pouco mais, um equipamento um pouco menor e que reproduzia discos de goma laca, que seria o precursor do disco de vinil, né? O vinil todo mundo conhece, a bolacha preta que toca, fica girando, passa uma agulha e tira o som dele, né? O gramofone é o começo dessa história. Eram discos de goma laca, que é um tipo de plástico, né, vamos dizer assim. O gramofone é bem conhecido, que tinha aquela campana grande, né, que saía o som, tem a ilustração aí ao lado. Já na sequência, em 1925, é onde começa a gravação elétrica propriamente dita mesmo. Então, Victor Talking Machine era uma máquina, né, que começou a fazer a gravação elétrica. Então aí você tem as vitrolas, o vinil mesmo, o uso de microfones, alto-falantes. Então a indústria do trânsito da produção musical, com a mídia de vinil, o uso de microfone, alto-falante, aparelho de som, essas coisas, começa a ficar mais estabelecido nessa época, em 1925, década de 30, né, do século 20. Então, recente, né, a produção musical é algo mais ou menos recente, historicamente falando, 100, 200 anos é muito pouco. Já na década de 30 e 40, 1930 e 1940, se desenvolve a gravação elétrica e aí aparece o gravador de rolo, por exemplo, que gravava em fita, mas você tinha gravação multipista também. E a multipista que vai mudar muita coisa. Multipista, o que é isso? É você poder gravar uma informação. Então você pode cantar, por exemplo. Vou cantar uma coisa aqui. Aí você vai e soma a essa voz cantada outra coisa em paralelo e essa coisa vai tocar junto. Um instrumento, um violão. Aí depois você soma um outro instrumento, um piano. E vai somando essas pistas. Então esse conceito de que vai acompanhar a gente nesse curso, e é muito importante, que é o de pista, ou track, em inglês eles falam track. Então multitrack ou multipista é a mesma coisa. A gente vai ver no software de áudio, quando a gente for usar, que a gente vai abrindo canais, a gente fala canal também, além de pista. Canal, pista, track. Você abre uma pista, um track ou um canal e grava coisas e vai sobrepondo canais quantos você quiser para montar o seu arquivo de áudio, não é? Legal. Então a gente teve o gravador de rolo, os gravação multipista. Aí na final da década de 70, aí começa a chegar a coisa mais ou menos aonde a gente está. Então, 1970, surge o desenvolvimento da gravação digital. A gravação digital surge a princípio com o DAT, que era um equipamento estéreo, ou seja, tinha dois canais separados, LR, já como a gente trabalha o estéreo hoje, e fazia cópias, tanto em vinil como em fita cassete. Então ele gravava digital, mas a mídia ainda era o vinil e as fitas cassetes. Então você tinha a gravação digital, mas na hora de fazer a mídia, ela era uma mídia física, como a tecnologia anterior ainda. Já em 1980 surge o CD. O CD que eu acho que agora a galera mais nova já conhece, né? O CD é redondinho, brilhoso, que tem aí inclusive a ilustração ao lado. E o surgimento do CD marca como uma mídia digital, né? Você tinha o disquinho, que ali o arquivo é digital. Qual a vantagem, por exemplo? Quando você tinha um vinil, você tinha uma agulha que passava num material que tinha furinhos. Quando você grava um vinil, são furinhos que vem ali. E aquela agulha física vai passando nos furinhos e tocando. Com o tempo, você tinha o desgaste da agulha, o desgaste do disco. Muitas vezes o disco riscava. Você esbarrava, arranhava o disco. Isso interferia no som. Já não saía o som bom mais, vamos dizer. O disco tem desgaste, é um equipamento físico que fica esfregando, uma hora gasta, e aí o som piora. Então você não tinha um padrão de qualidade tão constante.
Já com a música digital, com o CD, qualquer aparelho digital que você põe um CD e ele esteja funcionando, vai sair o mesmo som. Isso é interessante dessa parte do áudio digital, que você tem um controle maior sobre a qualidade do que vai sair lá no final. Em 1991 surge o ADAT também, o ADAT, eu falei do DAT, né, que era um equipamento que gravava estéreo, 2 canais, e agora surge o ADAT em 1991, que é a época que eu comecei a trabalhar em estúdio. Então eu comecei a gravar em estúdio em 1992, 3, essas épocas, com o ADAT. O ADAT era um gravador de 8 canais. Ele gravava em fitas VHS e com 8 canais é aquele lance do multitrack, né? Multipista. Você conseguia gravar digital 8 canais diferentes. Inclusive você podia colocar mais de um ADAT, se você quisesse 16 canais, botava 2 equipamentos desses juntos. E assim vai seguindo essa história da gravação digital, né? Legal. Nesse processo, de lá para cá, então, de 1990 para cá, esses equipamentos ADAT, DAT e tudo mais vão sendo substituídos por sistemas mais simples. Por exemplo, o que chega hoje. Hoje o estúdio inteiro se resume a um computador e uma interface de áudio, por exemplo. Você tem a realidade do home studio. O home studio é como eu trabalho hoje em dia. Estão vendo ali atrás no computador umas caixas de som, uma interface de áudio que está ali, ó. É aquela pecinha prateada ali. Depois a gente vai ver com mais detalhes. Então o home studio é um estúdio que consegue resultados profissionais, home de lar, né? Então o que acontece? Se você hoje tem um computador, 2 caixinhas de som boas de referência, que te dê para você ouvir o som com uma qualidade legal, e uma interface de áudio, você já tem um estúdio. Então veja bem, essa é a tal da revolução tecnológica que eu falo tanto. Então esse próprio projeto desse curso, eu estou filmando tudo, processando áudio, vídeo e tudo mais em casa. Nesses tempos de quarentena, né? Então vem a calhar esse tipo de possibilidade, inclusive. Antigamente, só com muito dinheiro você conseguia ter acesso a um estúdio profissional de gravação e gravar sua música, gravar suas coisas. Era muito caro e as estruturas muito grandes, equipamentos grandes. Você precisava de uma estrutura que não era impossível um artista ter acesso ao meio de produção da sua própria música. Hoje isso tudo mudou com essa questão do home studio, por exemplo. Você, como eu disse, como está aí na telinha, um esquema básico de home studio, né? Para você ver aí. Você tem um computador, uma interface de áudio e alguns instrumentos. Você pode plugar o seu instrumento, a sua guitarra, o seu teclado, um microfone, cantar ou fazer locuções, etc. E produzir tudo ali naquele ambiente. Então, essa é mais ou menos a definição e a história da produção musical, como eu pensei em contar, para situar vocês, né? O que é áudio, o que é a mídia, para que serve tudo isso e como tem sido isso na história, né? Então, legal. Um outro ponto interessante, que daí isso vai nos atingir diretamente, a partir principalmente da próxima aula, né, que eu vou levar o negócio um pouco mais para a prática. Aqui na primeira aula, conceito do que é música, né, fazendo uma breve revisão. Agora, nesse segundo módulo que eu chamei, né, uma segunda aula, a gente está falando da história e definição do que é produção musical, os meios, estúdio, computador, interfaces, essas coisas. E aí a gente vai acabar chegando num ponto interessante, que são os softwares de produção de música e de áudio. Hoje em dia temos várias possibilidades, né? Desde softwares livres, que você não paga nada e pode usar, até outros pagos e tudo mais, mas uma infinidade de softwares que você pode usar, tanto no computador como mesmo no celular. Hoje se produz música em um celular. O celular, smartphone, hoje em dia é a mesma coisa que um computador. E traz com ele os seus softwares de produção também. Então no próximo módulo a gente vai ver com mais calma essas possibilidades, né? Mas isso, ou seja, você parte de uma realidade onde precisava de máquinas, indústria e tudo mais para produzir, e agora chegamos a um aplicativo, vamos dizer, de celular, que pode resolver tudo isso.
guardadas as devidas proporções, mas a gente vai vendo isso com calma. Quais são os softwares mais usados, vou falar um pouco do que eu uso e vou mostrar alguns usos na prática. Essa revolução tecnológica também leva a um conceito que eu coloquei aqui, que é o de fontes sonoras tradicionais e fontes sonoras alternativas. O que são fontes sonoras? É da onde você vai tirar o som que você vai gravar, né? Ah, eu vou tocar violão e cantar, então as fontes sonoras serão a voz e o violão. Ah, não, eu vou trabalhar, eu não sei tocar nada, eu tenho um grupo de teatro, eu quero fazer uma trilhazinha para uma cena, para fazer uma experiência. Então eu vou trabalhar com ruídos da natureza e sons de máquina, por exemplo. Hoje em dia você entra na internet e consegue baixar isso facinho, amostras de áudio. Então você põe lá, amostra de áudio, motor de caminhão. Vai ter um monte de som de motor de caminhão que você baixa e você pode pegar esse arquivo e colocar lá onde você quiser para que saia o som do caminhão na hora que você quer. Então essas fontes sonoras não convencionais são muito interessantes, que são samplers, por exemplo. Hoje em dia já é convencional, mas eu digo que não é o instrumento musical, ou, por exemplo, quer um som de panela? A fonte de sonora pode ser a panela. Você pega a panela e bate nela, gravou o som da panela. Mas não necessariamente. Você quer um som de panela? Você tem sons de panela já gravados. Você pode já recorrer a isso. Então, essas fontes sonoras têm a cabeça aberta para você trabalhar com um áudio de forma interessante. Você não precisa ficar preso a uma realidade. Ah, poxa, eu não tenho uma bateria e eu queria um som de bateria. Existe a bateria eletrônica, que existem várias formas de trabalhar, de baixar sons, batidas prontas. Voltando a essa palavra sampler, né? O sampler, sample é uma amostra. O sampler é um equipamento que trabalha com amostras. Então é como se fosse um gravador digital. Você tem, por exemplo, ninguém tem um piano de cauda completo para tocar, mas você tem o som do piano de cauda gravado, onde você pode tocar no seu teclado de celular ou de computador e sair o som daquele piano de verdade que foi gravado. Então, atenção a esse negócio do sampler, que é uma coisa que a gente vai usar muito nessa forma de equipamento reduzido, né? Com pouca coisa a gente poder fazer bastante coisa. Bom, aí entra muito a importância de um protocolo, uma tecnologia que surge em 1982, que é o MIDI, M-I-D-I, Music Instrument Digital Interface. Então, em inglês, né, seria uma interface digital do instrumento musical. Então, o que acontece? Essa tecnologia MIDI é uma tecnologia que foi criada para permitir a comunicação entre instrumentos eletrônicos e o computador, ou entre outros instrumentos eletrônicos, porque é uma linguagem eletrônica. Então, hoje em dia é muito importante o MIDI, porque o MIDI, entre outras coisas, eu uso muito como se fosse uma partitura, vamos dizer assim. Você vai ter lá um quadrinho, vocês vão ver, eu vou trazer o exemplo prático. E você vai colocando, no passar do tempo, você vai colocando o som que você quer nesse quadrinho, e esse quadrinho ele vai tocar o que você quiser na hora que aparecer essa marcação que você fez. Então, por exemplo, você vai ter ali, você vai abrir um quadro MIDI do piano, você vai ter as notas. Você vai preenchendo que notas você quer que ele toque, e aí a hora que você der play, esse sistema MIDI, ele vai mandar aquelas notas para o instrumento que você quer. Pode ser um piano. E aí tem uma facilidade, por exemplo, você pode, a princípio, criar uma melodia no piano. Aí você fala, mas som de piano não tá legal. E se eu pusesse isso num som de saxofone? Aí você manda aquele mesmo arquivo MIDI tocar um som de saxofone, ele faz. Então, com o arquivo MIDI, você consegue fazer o seu computador tocar o som que você quiser. Pode ser um som pré-gravado de algum instrumento, pode ser um som eletrônico, de origem eletrônica, pode ser um ruído, pode pegar um barulho de trovão. Você pega lá, coloca na sua música, e a hora que você colocar lá no sistema do mapeamento MIDI, ele vai acionar aquele som.
Então essa linguagem MIDI, que para quem é mais leigo e não conhece nada de teclados e computador, essas coisas, calma, não entre em pânico. Na prática você vai ver que é talvez mais fácil de entender. Mas o MIDI é essa linguagem que faz com que o computador e os instrumentos eletrônicos se comuniquem e consigam tocar a música autonomamente. Então essa é muito interessante, a gente vai usar bastante. Protocolo MIDI. Aprofunde as suas pesquisas aí depois dos usos do MIDI. Muito interessante. Então falando sobre a importância do estúdio, né, e do som, a princípio, o que é um estúdio musical? Você tem salas de gravação, normalmente com tratamento acústico, para não deixar entrar muito ruído, não dar barulho externo entre na sua gravação, vamos dizer assim. Uma sala isolada, tratada acusticamente. Você tem equipamentos de captação desse áudio, ou seja, microfone, que normalmente entra numa mesa de som. A mesa de som é aquele equipamento que você vai ter controles de volume, para pôr mais alto, mais baixo, mais grave, mais agudo, para você mexer com o som que está vindo do microfone. Normalmente dessa mesa você vai parar num gravador. Esse gravador, durante muitos tempos a gente viu que eram analógicos, como ou o rolo, o gravador de rolo, né, em fita, que a gente viu também. Agora vai para um computador através de uma interface de áudio. O que é uma interface de áudio? Ou placa de som, é a mesma coisa. O som, ele é analógico, vamos dizer assim. Analógico é a palavra que diz o som elétrico normal. Você pega o microfone, entra o ar, bate numa membrana, essa membrana vibra e transforma num impulso elétrico essa vibração, ou seja, o som da sua voz vira eletricidade. Isso tudo é analógico. Chega uma hora que essa eletricidade chega para entrar no seu computador. Como é que você traduz esse impulso elétrico em informação digital, que é o 0 e 1, né, quando vira digital? Então, para virar digital, a gente tem a interface ou a placa de som, que é o que transforma o sinal elétrico em digital. E aí você pode manipular tudo isso dentro do computador. Então é aí mais ou menos que está a revolução tecnológica que permite a gente fazer tudo em casa hoje, tranquilo, com equipamentos simples e acessíveis. Entende? Essa digitalização do áudio, que é muito importante. Então, para você que quer ter um sistema básico, pense que você precisa ter um computador, uma placa de som ou uma interface de áudio que vai facilitar para você fazer coisas. Se você ainda não tem, você pode trabalhar com sons prontos. Você só vai ter dificuldade para gravar, por exemplo, plugar um microfone no seu computador. O computador talvez não tenha a entrada correta. Então, você vai precisar da placa de som para isso, para você controlar a entrada do som no seu computador. Voltando a falar, você pode produzir sem essa interface. Até mesmo no celular. Alguns softwares já trazem coisas gravadas e formas de trabalhar sem precisar da placa de som também. Então, vai muito do sistema que você tem na mão, do tipo de equipamento, a quantidade de equipamento que você tem na sua mão. Então aqui foi um pouco da história, né, da produção musical. Eu acho que estamos chegando aí num conteúdo legal para esse segundo módulo. A gente viu do que se trata. Primeiro a gente viu o que é a música, né? Como que o músico pensa e como se constrói uma música, uma trilha sonora, no primeiro módulo. Nesse segundo agora, ficamos sabendo sobre a tecnologia e a história da música relacionada à produção musical, né? Como funcionou esse desenvolvimento que levou a gente a ter um home studio agora para poder estar fazendo essas experiências em casa. No terceiro módulo, a partir de amanhã, chega aí o nosso terceiro vídeo. Vamos mergulhar um pouco na realidade desses softwares. Então a gente falou aqui da parte mais abrangente, e agora a gente vai para dentro do computador falar dos itens que a gente pode usar já no ambiente computacional. Então vejo vocês amanhã, não percam a sequência. Se você perdeu a primeira aula, volta lá e assiste no canal do YouTube da Secretaria de Cultura de Hortolândia, né? E vamos lá, até amanhã. Acompanhe todos os vídeos até o final, que daí depois a live onde a gente vai produzir uma trilha aí e apresentar um resultado, tá? Tirar dúvidas e tudo mais. Então, obrigado e até a próxima.